Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual aborda cada um dos livros da lista dos prolegômenos ao estudo de filosofia daqui da página. E então, se você ainda não viu os outros vídeos, eu recomendo que os veja, porque, bom, pelo menos se você tiver lido as obras, talvez clarifique alguma coisa, e se você não as tiver lido, vai ser uma boa introdução e talvez um bom incentivo, eu espero, para que você as leia. E, bom, a obra de hoje é essa daqui, a Educação da Vontade, do Gilles Payot. E só para já tirar da frente, como de costume, eu vou falar um pouco sobre a edição física mesmo da obra. E quanto a isso, eu adianto que eu não tive nenhum problema. A diagramação é muito boa, apesar de que a letra, nessas edições aqui desse tamanho, ela é um pouquinho menor do que costuma ser. Mas, bom, de maneira alguma isso vai atrapalhar a sua leitura, porque ainda dá para ler tranquilamente. As folhas são amareladas, é tudo muito bem dividido e organizado, tem 2 prefácios, então eu tenho certeza que ninguém vai ter problema nenhum com essa edição aqui. Já quanto ao conteúdo, eu adianto que este é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. É realmente incrível o que o Payot faz aqui. Sem dúvida, um dos melhores da lista dos prolegômenos. Para mim, tá disputando o primeiro lugar faz tempo ali com o Saber dos Antigos, e eu acho que eu nunca vou chegar a um veredito porque eu gosto muito dos dois. É óbvio que eles têm propostas completamente diferentes, é mais pelo gosto mesmo que eu tô falando. Mas é realmente muito bom. Foi, dentre esses de vida intelectual, trabalho intelectual, conselho sobre o trabalho intelectual, tudo do trabalho e vida intelectual que você pode imaginar, esse foi o que mais me impactou, o que mais teve uma diferença verdadeira na minha vida, e foi, dentre esses livros, o que eu escolhi pra mim, sabe? O que eu tive como se fosse um xodó, assim, porque hoje eu percebo que, nossa, eu incorporei, eu dei uma revisada aqui no livro antes de fazer o vídeo, óbvio, porque eu já li há mais de um ano. E eu percebo que eu tinha incorporado no meu vocabulário e também na minha prática diária muitas das coisas que ele falou aqui, e eu não me lembrava conscientemente que vinham daqui. Sabe, eu recordo de bastante coisa que esse livro falou, eu guardei pra mim conscientemente, mas grande parte eu tinha me esquecido, e foi uma surpresa muito boa ver que depois de tanto tempo eu consegui fazer algumas das coisas que ele passava. Então isso foi uma breve felicidade aí que eu compartilho com vocês da minha revisão desse livro. Por isso, já aproveitando que eu iniciei o vídeo dessa maneira, eu vou tentar fazer uma resenha um pouquinho diferente hoje. Em vez de fazer uma simples exposição descritiva do que o livro apresenta, eu vou tentar relacionar ele um pouco mais com a minha experiência pessoal, visto que no último ano eu realmente fiz muitas das coisas, eu levei bastante a sério esse livro, fiz muitas das coisas que ele falou aqui. Então eu vou tentar apresentar um pouco do conteúdo que mais me marcou, o que mais fez diferença para mim e o que eu acho que é essencial nessa obra aqui. Então, até porque, modéstia à parte, eu não quero também me promover de maneira alguma, mas eu já fiz um vídeo sobre esse livro no meu canal em que eu faço essa apresentação bastante expositiva do conteúdo, então eu acho que se eu fizesse a mesma coisa aqui, ia ficar muito igual o vídeo, porque lá eu apresento o que eu peguei como essência da obra mesmo. Então, eu não sei se eu teria alguma outra coisa para expressar aqui ou para apresentar aqui que não fosse, que eu já não tivesse apresentado naquele vídeo. Então eu vou tentar dessa outra maneira, não deixando de expor o conteúdo, é óbvio, mas trazendo a responsabilidade um pouco mais para mim. Por isso que eu já adianto, pelo amor de Deus, se eu falar alguma besteira aqui, se não tiver em conexão com o conteúdo, alguém perceber, pode colocar nos comentários. E eu já adianto que a responsabilidade é toda minha, não culpem o autor, pelo amor de Deus, não deixem de ler o livro, tá? Sempre confiram as fontes primárias que eu vou citando aqui. E bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre é uma frase que eu decorei do livro e que eu espero nunca esquecer, não me esqueci até agora pelo menos, a qual, se eu me lembro bem, eu tinha dito inclusive no meu vídeo do canal pessoal, que resume a essência dessa obra como um todo, e eu continuo pensando isso, na qual o Payot diz o seguinte: a vontade é uma potência sentimental, e qualquer ideia, para agir sobre ela, deve colorir-se de paixão. E isso é basicamente o ponto essencial, o ponto fundamental do livro como um todo, porque se eu bem me recordo, ele passa todas as outras páginas descrevendo maneiras pelas quais nós podemos colorir as ideias de paixão e colocar em ato essa potência sentimental que é a vontade. E, bom, colorir-se de paixão, né, colorir as ideias de paixão parece algo muito poético e distante, mas é mais fácil do que parece, é uma união entre estados afetivos e ideias. Isso, os estados afetivos que é o colorir-se de paixão. E, como eu tinha dito, parece muito abstrato, mas imagine o seguinte: quando você está apaixonado por alguém,
Você não cria essa paixão, ela não gera em você uma vontade absurda de estar com a pessoa, de ver a pessoa? Você não enfrenta o mundo inteiro só para ir lá e ficar com a pessoa? Então, é o mesmo raciocínio, só que ele quer que você crie essa paixão pelas ideias e pelo estudo. E ele mostra maneiras pelas quais nós podemos fazer isso. Inclusive, tem uma frase do C.S. Lewis, que se eu bem me recordo está no Peso da Glória, que eu acho que vai explicitar bem essa ideia, porque ele diz o seguinte: o ser humano é um animal poético e não há nada que ele toque que não adorne, porque, bom, é mais ou menos essa vantagem do ser humano que o Paiô está querendo que a gente aproveite, que é, você deve adornar uma ideia, torná-la amável, para que ela te seduza e você coloque em ato, ela trabalha essa vontade em você. E aí sim você começa a trabalhar no sentido de estudar cada vez mais, buscar aquela ideia e etc. Ou seja, isso vai tornar sua relação com a ideia e com os estudos, digamos, aonde você aplique isso, de 1000 vezes mais produtiva, porque vai ser como se você tivesse realmente apaixonado pela ideia da mesma forma que você se apaixona por uma pessoa. E a vontade, ela é colocada em ato em você, enquanto ela estava aqui só como potência. E, bom, um outro exemplo, digamos, você pode digamos que você não goste nada de poesia, você detesta, mas você nunca entrou em contato também, é um detestar um pouco preconceituoso, digamos. E só que você faz um esforço para comprar um livro de poesia, dar uma lida, e você pensa naquela poesia previamente como sendo apaixonante. Você fala, nossa, parece... Você faz um esforço para pensar aquilo como sendo algo bom e amável. Pode ser que no final das contas você comece a gostar de poesia e realmente perceba que a poesia era amável em si e quem precisava de um adorno não era ela, mas você mesmo, que precisava de um adorno para conseguir enxergar a verdade por trás ali da poesia, né? Como se você precisasse de um óculos colorido por pensar que as flores são todas as cinzas. Mas no fundo você chega lá com os óculos coloridos e você começa a perceber, peraí, as flores são coloridíssimas, eu que não enxergava, eu que precisava de algum incentivo para poder entrar em contato com elas. E eu digo tudo isso porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo em questão com livros de literatura no geral. Eu tive que escutar de outras pessoas que esses livros eram fantásticos e que eles continham coisas absurdamente belas. E eu precisei acreditar nisso para poder ir lá e me incentivar e ler e realmente perceber que aquilo era verdade e que, inclusive, os livros, eles de alguma forma, eles transcendiam essa simples ideia que eu tinha deles de fantástico, porque eles são infinitamente mais profundos do que eu concebia. Inclusive, isso me faz lembrar do Chesterton numa passagem em Ortodoxia, em que comentando sobre a Bela e a Fera, ele diz que a lição fundamental dessa história é que algo deve ser amado antes de ser amável. É mais ou menos o que o Paiô quer que você faça com as ideias. Se elas te parecem muito como feras, ame-as e veja elas talvez se transformarem em príncipes ou princesas para você, né? Até, para fazer mais uma citação, o Shakespeare, se eu não me engano, em Sonhos de uma Noite de Verão ou em Megera Domada, pode ser em qualquer um dos dois, mas ele tem uma frase que diz o seguinte: as coisas baixas e vis, sem qualquer qualidade, o amor dá forma e dignidade. E eu sei que é um pouco reduzir a profundidade belíssima dessa passagem do Shakespeare, aplicar ela a algo mais banal, mas é muito conveniente, porque pode ser que as coisas sejam baixas e vis aos seus olhos, e elas precisam que o amor dê forma e dignidade a elas, para que você coloque em potência essa vontade que o Paiô está falando. Então, por exemplo, pode ser que você tenha que estudar aquela matéria de cálculo na universidade seja uma desgraça aos seus olhos, mas dê um pouco de forma e dignidade àquilo, revista essa matéria de paixão e talvez ela se torne muito mais interessante e talvez isso ative uma vontade em você maior que faça com que você tenha uma relação verdadeiramente melhor com aquela matéria e com aquele assunto. Eu digo isso porque foi o meu caso na faculdade e vocês não têm noção de quantas vezes isso aqui me ajudou. Então, concluindo isso tudo, dar sentido à vontade por meio dessa junção entre as ideias e os estados afetivos, que de maneira mais poética é esse colorir as ideias de paixão, é, na minha opinião, o ponto fundamental e essencial do livro como um todo, e sem dúvida é o que eu mais carreguei dele depois de lê-lo. E aí, já puxando para a próxima coisa que eu gostaria de comentar, se eu bem me lembro, ok, todas essas coisas são fundamentais, mas há de se adicionar mais algo ao cálculo, que é o hábito. Porque o tempo, segundo o que ele dizia,
ele é a potência que realmente nos liberta, que nos permite uma libertação por meio da solidificação dos atos ao longo dele, que forma o hábito e o costume como um todo. Porque, como ele diz, a vontade, bom, como ele diz, é uma maneira bastante direta de expressar isso, né? Pelo que eu me lembro do que ele diz, a vontade, por sua própria natureza, não permite uma libertação imediata. Que de maneira mais banal, uma explicação um pouco mais banal acerca disso seria dar um exemplo da seguinte maneira, né? Imagine que é domingo à noite e você fala, não, amanhã de manhã, segunda-feira, eu vou começar a fazer exercício. Eu nunca fiz, mas eu vou começar a fazer exercício, vou começar a comer bem, vou começar a fazer tudo e aí já tô resolvido. Tô resolvido, acabou. Isso daqui já vai me libertar desse meu vício preguiçoso que eu tenho como um todo. E é óbvio que não. É óbvio que isso não acontece. Isso só vai acontecer verdadeiramente quando você solidificar os atos ao longo do tempo e formar hábitos. Isso que vai te libertar e isso que, segundo ele, vai te permitir ir contra os impulsos contrários à nossa vontade como um todo. Como eu mesmo mencionei, a preguiça. Que eu lembro até dele comentar que a preguiça era um estado natural do homem, o ócio é um estado natural. E isso, inclusive, me faz lembrar de uma outra citação do Shakespeare, que, se eu não me engano, essa eu tenho certeza, está em Hamlet, em que o Hamlet dizia o seguinte na peça, o hábito, esse monstro que devora o juízo, é por vezes um anjo que nos dá as vestes que nos ajustam aos bons atos, pois o costume altera a natureza a ponto de vencer o próprio diabo. E é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui, né? Nós devemos trabalhar os nossos hábitos de maneira que eles trabalhem a nosso favor, que eles sejam esse anjo que nos dá essas vestes que nos ajustam aos bons atos e não esse monstro que devora o juízo, muitas vezes, né? E que também, porque o costume ele vai alterar a natureza ele vai alterar a natureza a ponto de nos libertar verdadeiramente, a ponto de vencer o próprio diabo, como Shakespeare comenta. E bom, a última coisa que eu gostaria de comentar aqui sobre o livro, que é uma das ideias que também me impactou muito e que eu diria que foi a que impactou de maneira mais imediata e direta após eu terminar de lê-lo, é acerca da concentração. Porque, inclusive, tem uma frase aqui no livro que eu tenho colada na minha mesa de estudos desde que eu li, que diz o seguinte, né? Na qual ele diz o seguinte, explicita perfeitamente bem isso, que um sábio não é aquele que conhece mais detalhes, mas sim aquele que tem um espírito sempre ativo, sempre trabalhando. Por quê? Porque ele faz essa reflexão de que nós devemos estar concentrados, nós que devemos estar ativos, desde as coisas mais banais às coisas mais importantes e fundamentais. Porque isso é como um estar vivo propriamente, e não estar em um estado quase que inconsciente, no qual tudo é muito disperso, sabe? Então você deve se concentrar, mesmo nas coisas mais banais. Se eu não me engano, ele dizia acerca de escovar os dentes. Ou quando você acorda de manhã, não ficar naquele estado meio dormindo, meio acordado, um tempão, sabe? Pega, mexe no celular um tempão, depois volta a dormir, não acorda, não levanta direito, mas acordou, levantou, já vai lá lavar o rosto, escova os dentes, faz tudo o que você tem que fazer. Porque é isso que é estar propriamente vivo, e não esse estado meio inconsciente de estou fazendo algo, não estou gastando minha energia, não estou concentrado, sabe? E isso foi uma dica tão essencial, porque logo depois que eu li o livro, eu comecei a agir da maneira que ele falou. E você percebe, é óbvio, aí você tem que solidificar as coisas ao longo do tempo por meio do hábito, mas você já percebe uma melhora imediata. E isso fez uma diferença tão grande para mim, e eu acho que faz para muitas pessoas que adquirem esse hábito, por causa, por exemplo, dos celulares. Eu tinha um vício muito grande em ficar mexendo no celular o tempo inteiro. Então, tudo que eu fazia no meu dia a dia, eu estava, de alguma forma, um pouco disperso porque eu estava mexendo no celular. Então, eu acordava de manhã, já logo ali na cama, eu pegava o celular e dava uma mexida. Aí eu ia escovar o dente, eu botava o celular ali, ou eu estava escutando alguma música já com o fone, ou eu estava assistindo algum vídeo, não estava me concentrando direito nas coisas que eu estava fazendo. Ou quando eu estava lendo, deixava meu celular ali do lado, não conseguia ler nada por mais de 10 minutos e tinha que pegar o celular para dar uma olhada para ver se alguém mandou alguma coisa ou ficar fazendo algo desse tipo. Então, em todos os momentos do meu dia, eu estava com o celular ali e eu estava meio naquele momento e meio disperso no celular. E isso é um vício que acaba se espalhando para todas as áreas em que você aplica a sua vontade e a sua concentração como um todo. Como eu disse, essa mania que eu tinha naquela época, que graças a Deus acabou, de não conseguir ler por mais de 10 minutos,
sem estar com o celular do lado e pegar e olhar, é uma mania que se segue do próprio vício no celular, né? A gente está passando o feed lá do Facebook e do Instagram, a gente nem para ler algum texto que tenha mais de 10 linhas, digamos, porque isso já é se concentrar demais, isso já é um pedido de concentração e de dedicação que você vai ter que ter ali, e que você não está naquele estado, você está no estado disperso, então você passa um post importante, a própria natureza desses aplicativos que a gente entra em contato com, ela já é dispersa, porque você está vendo o que, digamos, se você segue algumas páginas com Contra Acadêmicos, você vê aqui um post importante, uma frase de algum autor legal, daí você fala, nossa, é profunda essa frase, aí você passa, tem um vídeo de bicho, aí você passa, tem um vídeo de alguém em algum campo de airsoft, digamos, tipo, é algo completamente aleatório e algo que não demanda uma concentração, o que ferra como um todo, porque todo trabalho importante, toda leitura importante, todo conhecimento importante, ele demanda uma concentração própria, que é algo que o Paiô vai passar aqui como um todo. E que, inclusive, é uma dica que, se me permite, né, estender um pouco mais o campo de aplicação dela, já que eu estou falando um pouco da minha experiência pessoal, que melhora a vida como um todo, porque esse estado ativo que eu falei, que é algo como estar mais vivo, funciona também para as coisas que têm valor. Né? Se você está num jantar com alguém, você não vai ficar mexendo no celular, né? Você está aproveitando algum momento com a sua família, você não vai ficar meio disperso pensando em alguma outra coisa, meio no celular, meio pensando na live que está acontecendo, meio pensando na música que você está ouvindo, porque no fundo você não vai ter vivido aquele momento, né? Aquele momento vai ter passado por você, mas você não vai ter verdadeiramente vivido ele. E esse ponto da concentração, confia em mim. Aliás, antes de terminar o vídeo, não deixem de ler, tá? Eu estou apresentando aqui algumas das ideias essenciais do livro, mas a maneira como ele apresenta é infinitamente mais profunda e mais rica. Eu não faço jus de maneira alguma às coisas que ele passa nesse livro. E como eu tinha dito, é um dos meus preferidos, não deixem de ler mesmo, é fantástico. Mas confie em mim que essa dica, principalmente da concentração, essa breve reflexão do espírito ativo que ele faz e que ele coloca o sábio como sendo esse que tem o espírito ativo, é realmente o que vai te dar um impacto. Se você adquirir isso para si, incorporar isso em si, é o que dá um impacto mais direto e imediato que você pode imaginar. E muito benéfico também, eu falo isso por experiência pessoal. Inclusive, é uma ideia que, como tem no próprio papelzinho que tem ali na minha mesa de estudos, essa frase do Paiô, ela tá junto também com a frase da Bíblia, uma das cartas de Paulo que diz que a tudo que nós fizermos, nós devemos doar-nos de coração como ao Senhor e não aos homens, de todo o coração. E também uma do Sertiante, que fala basicamente a mesma coisa, e uma do Lavelle, que também diz que o homem tem que ficar com o espírito sempre ativo, desperto, é a palavra que o Lavelle usa, mas o sentido é o mesmo. E, bom, era isso que eu tinha para comentar aqui sobre o livro. Eu espero não ter deixado qualquer tipo de assunto aqui mais obscuro, mais ambíguo e etc., mas sim clarificado as coisas e incentivado vocês a lerem. Mas se ficou alguma dúvida, se algo ficou confuso, não deixe de colocar aí nos comentários, porque eu tô quase sempre dando uma olhadinha aí e eu posso tirar as dúvidas se ficarem. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!